Bom dia, saudações a todos os participantes do curso de Logística e Procurement. Bem, para a aula de hoje nós teremos como abordagem desculpa, eu coloquei cá, fases de evolução do Procurement. Então, o que seriam fases de evolução do Procurement? Essa palavra evolução reflete certamente trajetos de crescimento de uma determinada ciência, uma determinada arte, uma determinada área de estudo. Então, o que seria nesse contexto? Seriam as fases em que o procurement teve que atravessar até chegar à fase em que nós estamos a aplicar hoje, usamos como realidade de compra racional com meio recursos informatizados para um setor empresarial. No entanto, vamos abordar e vencer a primeira fase da evolução de procurement. O que seria a primeira fase de evolução de procurement? A primeira fase de evolução de procurement pode ser percebido como a fase em que havia completa ausência de planeamento e controle de necessidades. O que seria? As empresas, os responsáveis pela área, que vale referir que não eram responsáveis totalmente definidos como, olha, tu vai ser um quadro definitivamente enquadrado, ou responsável pela área de procurement, a palavra procurement era feito sem ter necessariamente ideia de que está-se a executar uma atividade de procurement. Isto é, havia uma ausência no que diz respeito ao plano de compras, ao plano de aquisição de necessidades reais àquilo que é a necessidade das organizações. Registros escassos para o acompanhamento da função. Os registros escassos para acompanhamento da função seria todo tipo de atividade referente à compra e aquisição, fundos que saem, são envolvidos para a compra de alguma coisa, requerem certamente algum nível de acompanhamento, controle de atividades, de forma a perceber se podem existir alguns tipos de burlas, fugas financeiras, entre outras atividades. Nesta primeira fase do procurement, condições do género, mostravam ainda condições um bocado mais lentas, mostravam ainda algumas déficits, resultados um bocado inadequados, por condições de acompanhamento e controle das vendas e compras de forma adequada. Ausência da capacidade negociável. O que seria a ausência da capacidade negociável? Atualmente nós temos recursos de apoio a atividades de procurement como sustentos aos 4 P's de marketing, temos análises de técnicos aprofundados em setor de processamento econômico, temos técnicos responsáveis a dinâmicas de raciocínio bem mais atualizado de como fazer uma certa negociação, até porque também temos alguns centros de formação, alguns gratuitos, certificações internacionais que podem ser parte de treinamentos durante a formação de um técnico de procurement para melhorar as suas condições de trabalho na hora da execução das mesmas tarefas. Passo em frente. Qualidade dos produtos associados à preferência individual dos utilizadores. O que seria qualidade dos produtos associado à preferência individual dos utilizadores? Seria que, em algum momento, parte daqueles que são os utilizadores de algumas atividades eram sintetizados, ou seja, localizados de modo a preferências individuais e não necessariamente alguma localização geográfica. Na hora X, a área de consumo é dita desta forma, segundo a tendência geográfica da zona X é feita desta e aquela maneira. Dava-se em algum momento alguns aspectos de nível de consumo de forma individual e particular, o que podia colocar algum tipo de lentidão na aquisição de algumas mercadorias, produtos, entre outros. Segunda fase. O que nós encontramos na segunda fase? Na segunda fase nós encontramos compras, rotinas, delegadas num funcionário do departamento. Isto é, parte daquilo que são as saídas e entradas para solicitação, aquisição de algum tipo de produto, era determinado a um certo quadro responsável da área de funcionários para a compra do mesmo. Infelizmente, eu falo com experiência prática, aqui no nosso país ainda existem situações do género, aqui no nosso país ainda existem situações do género, é uma realidade. Eu falo necessariamente de algumas empresas em que eu trabalhei, cá na cidade de Maputo, na Matola, existem esses aspectos a serem negligenciados, considerando que hoje em dia o procurement já envolve outras condições, e não é por falta de condição de algumas dessas empresas que não usam essas alternativas. O termo mais exclusivo é negligência ou dificuldade de abrir mão para obter recursos necessários. Infelizmente. Criação de alguns suportes documentais para o acompanhamento da função. Suportes documentais seriam todos
patamares ligados ao setor da administração que vão racionalizar de forma mais arquitetada toda a sequência de atividades nos seus departamentos na hora, data, hora de procedimento, como efetuar determinadas atividades, de modo a trazer ganhos mais necessários ou realidades que refletem com aquilo que são as compras, aquisições para o ganho da empresa. Continua a existir elevadas compras com urgência. Sabem quando é que acontecem elevadas compras com urgência? Elevadas compras significa que, se for só continua a existir compras com urgência, estes termos podem significar algo benéfico. Significa que os níveis de clientes, houve algum cliente especial, cliente de classe A, que se calhar pediu algo de forma não programada. Então a empresa, pelo nível de laço de compromisso que desenvolve com a mesma, vai acelerar o processo. Mas recordam daquela linha de produção entre MTS e outros. Significa que nem sempre as linhas de produção estão completas. Há quem só faz com previsão de venda, há quem já tem os equipamentos montados e só dá quando necessário. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se continua a existir compras com urgência elevadas, quer dizer que em algum momento a questão de gestão das necessidades atuais dos clientes não tem sido completa, porque os responsáveis de procurement sempre ficam a par daquilo que são as necessidades de compra, exigências constantes das empresas, isto é, eles fazem uma divisão das necessidades geográficas dependendo de cada zona e os seus clientes a níveis nacionais, dependendo do potencial da empresa até a nível internacional. Na terceira fase, o que é que nós encontramos nessa primeira fase da evolução de procurement? Maior independência, autoridade, mas ainda sob direção do responsável pela produção. O que é que seria? O técnico de procurement, para além de ter uma ligação direta com o responsável da produção, para dar a entender ou fazer discussões referentes àquelas reais necessidades, entre outras, todos os critérios de decisão, todos os critérios de direção, necessidades a tomar, tenham articulação, definição por parte do responsável de produção. No entanto, isso podia assim alejar aquilo que são as velocidades necessárias nas atividades de procurement, assim também como são parte das vontades de um elenco total no meio de uma organização. Por quê? Porque o responsável da produção dava-se a elite o luxo de ter ainda poder de decisão sobre aquilo que são as maneiras de negociação, entrega, que são do melhor produto, melhor compra, melhor facilidade, melhor condições de custos reduzidos. Diminuição das compras de urgência. As diminuições de compras de urgências vieram rebater este ponto que eu falei aqui. As compras de urgência numa primeira fase por parte dos participantes do curso pode estar a ser percebido como algo bom, não é? Mas as compras de urgência, quando a empresa tem uma dinâmica bem acentuada na área de gestão, especificamente na logística e procurement, ela define com que essas atitudes possam ser prevenidas a tempo e hora, porque após nós fazermos a satisfação das nossas atividades, nós vamos criar condições de gerar outros outsourcings, de modo que esta demanda, se nós não podemos fazer a tempo e hora, nós podemos reduzir o fluxo e a intensidade dos que nos pedem muita coisa em simultâneo. Então nós não queremos ficar asfixiados pela demanda do mercado. Planeamento das necessidades. O planeamento das necessidades é nada menos, nada mais que identificar as necessidades prioritárias. Quais seriam essas necessidades prioritárias? Ok, se a nossa empresa atualmente é uma empresa que opera na distribuição de material artesanal, mas já temos um não marcado com esta mesma área, e com o passar do tempo nós temos alternativas de passar a produzir outros materiais como a cabidal e outras alternativas. Existem outras empresas, entre outras, que operam na área. Existe um porém no meio delas. Qual é o porém, formador? O porém é que nós não vamos descartar o foco principal da nossa linha de produção, porque nós podemos até não ser um monopólio, mas já ganhamos peso e referência naquela área. Então façamos crescer mais e vamos usar as outras alternativas, outras saídas de negócio para tirar o dinheiro tirado da nossa extra negociação para implementar o negócio necessário no negócio primário ou vice-versa. Então, planeamento das necessidades vai garantir com que nós possamos ter um plano eficaz daquilo que são as nossas necessidades necessárias e as podemos deixar como secundárias. Se a empresa tiver condições, uma demanda aceitável e um recurso humano que
reflete aquilo que são necessidades dos clientes lá fora, isto não vai ser nenhuma dificuldade. Mas para uma empresa que está a começar, que não deixa de ter direito de ter atividades de procurement, é necessário nós valorizarmos esse aspecto. Quarta fase. O que é que nós encontramos aqui na quarta fase? Na quarta fase nós encontramos outro pormenor. Automatização completa em termos de autoridade e responsabilidade. Na quarta fase seria uma fase de desenvolvimento do TI, Tecnologia de Informação. O que é que teremos a encontrar aqui? Automatização completa em termos de autoridade e responsabilidade. Seria criar condições de usar a atual tecnologia de informação entre computadores, tablets, todos os recursos que centralizam uma base de dados eletrónica e que vai influenciar naquilo que é a racionalização e condições de criar responsabilidades para cada departamento. Hoje em dia, as nossas condições de atividades facultam. Estes meios podem ser enquadrados à abordagem que eu trouxe à aula 13, se eu não tiver em erro, que eu trazia falar de alguns materiais de controle, manuseio e gestão dos funcionários em tecnologia de informação, como também alguns softwares, entre o Kipex e outros softwares podem servir para gerenciar os trabalhadores e controlá-los em cada zona da atividade. O Primavera é um deles, dependendo da versão, como também podemos usar alguns outros, como o caso do Epica Data, por favor, desculpe. Predomínio do princípio. O predomínio do princípio que nós estamos a falar aqui seria comprar nas melhores condições ao menor custos. Nesta terceira fase começou a ideia de usar o procurement para conseguir, percebam, recordem da explicação que eu dei de procurement, ter coisas boas, a bom preço, melhor facilidade de acesso, em boas condições. Nesta fase, as empresas começaram a perceber que o setor de procurement pode conseguir fazer o seguinte, pode conseguir ter coisas a um preço mais baixo, melhor custo, sem cobrar muito no material de busca e conseguir ter resultados. Então começamos a usar o procurement para quê? Racionalizar as compras, é onde difere-se o procurement das outras atividades. Por quê? Porque fazer uma compra qualquer, eu iria usar uma expressão um pouco popular, não é a mesma coisa que procurement. Fazer compras como se nós fôssemos para um Dumaneng, um supermercado, é só uma compra, é só uma aquisição. Tu vais comprar um tomate, tu vais comprar uma botija de gás, entre outros. O procurement difere-se das outras compras, no sentido de que ele vai procurar fazer as compras de forma a aplicar, nesta quarta fase, recursos de compra atualizados com recursos de auxílio de tecnologias de informação, facultando deste modo meios de acesso e compras mais rápidas, porque já temos recursos a Google Map, temos outros meios de aquisição de compras, fazer competições de mercado. Eu havia referido antes de estratégia militar, comparação de custos, com que nós podemos dar. Por meio das atividades de procurement, podemos passar a ter essas atividades. Então, apoio documental completo, utilização de meios de informação. O apoio de documentação completo seria, alguém está no sexto andar, eu estou no primeiro andar, eu estou no terceiro, e temos outros participantes da empresa com N sucursais, outros lugares de desempenho. Colega Carlos, colega Nando, manda um e-mail para mim, vou mandar sim, desculpa, eu irei mandar sim dentro de 5, 10 minutos. Isso significa que os suportes documentais ficaram flexíveis sobre apoio da informática. Já não é preciso termos que usar meios de telegrama fixo, ter que depender de uma carta para chegar a Chimoio, Pemba, usar outros recursos diretamente ao transporte terrestre. Nessas condições, nós temos condições de uso de tecnologia de informação que facilita e flexibiliza nossos critérios de comunicação, que de certo modo se identifica com a rapidez de alguns registros entre postos, entre cobranças, entre as atividades subordinadas a outros subordinados da empresa na área de procurement. Bem, eu penso que foi uma aula que valeu a pena ter. Acredito que ninguém vai sair daqui com dúvidas muito fortes. Obrigado pela atenção, continuação de bom dia. Obrigado.